Você já se apaixonou por algo que nunca esteve nos seus planos? Você já achou que uma língua simplesmente não era para você? Só para descobrir, uma década depois, que ela é quase metade do seu dia a dia? Neste episódio, vou contar como, no meu caso, um personagem de videogame deu início à minha jornada como Brasil. Gringo por enquanto. Um podcast de Thomas Langnickel Pires sobre se apaixonar pelo Brasil. Em português imperfeito, com sotaque e tudo. Episódio 1. Nunca imaginei o Brasil. Oi, gente. Boas-vindas a todas as pessoas que estão ouvindo este primeiro episódio do meu podcast Gringo por enquanto. Meu nome é Thomas, tenho 45 anos de idade e moro em Colônia, na Alemanha, com meu marido paulistano. A gente se casou há pouco mais de 7 anos e no próximo episódio vou contar como foi o início desse relacionamento intercultural. Mas antes disso, deixe eu te contar como foi que esse gringo aqui se apaixonou pelo Brasil e pela língua portuguesa, duas coisas que eu nunca imaginei que fariam parte da minha vida. Eu cresci nos anos 80 e 90. Quando viagens internacionais ainda eram mais raras para boa parte da população europeia. As pessoas viajavam mais para os países vizinhos nas férias. É pelo menos assim que eu me lembro. No meu caso, a gente costumava ir para a Áustria. Lá, visitávamos a família da minha tia, que tinha se casado com um austríaco décadas antes. E passávamos temporadas tanto no verão quanto no inverno. Acho que foram essas férias na Áustria que fizeram com que, até hoje, eu adore fazer trilhas nas montanhas. Embora eu não faça isso com a frequência que gostaria, por causa da minha vida meio caseira, grudado na frente do computador. Também viajamos, uma única vez, mais para o sul da Europa, para a Croácia. Guardo boas lembranças daquele verão no Mar Adriático. Mas também me lembro de que foi um esforço enorme chegar lá de carro. Às vezes, minha mãe e meu pai nos levavam, a mim e ao meu irmão, para o Mar do Norte, onde ficam as Ilhas Frísias. Foi ali, sem dúvida, que nasceu meu amor pelos mares sem fim, onde quer que eles estejam no mundo. Mais tarde, visitei Florença e Roma, na Itália, numa viagem escolar. E tive que aprender um pouco de francês como minha quarta língua, depois do inglês e do latim, esse idioma bem mais antigo. Mas só fui visitar a França de verdade bem mais tarde na minha vida, já depois da faculdade. E minhas primeiras visitas a Portugal e à Espanha só aconteceram quando eu já tinha ido ao Brasil e, na verdade, quando já era casado com meu marido paulistano. Para resumir, foi uma infância bem alemã, típica das últimas décadas do século XX, quando o mundo em geral ainda se sentia menos conectado. Isso teve, da minha perspectiva de hoje, tanto lados bons quanto lados ruins. Mas o fato é que eu nunca tive nenhuma paixão por Portugal, nem por nenhum outro país de língua latina. A única memória remotamente ligada a esse mundo são os cartões postais que eu recebia do meu tio e de um amigo dele das viagens de moto que faziam. Aliás, ainda guardo alguns desses cartões postais que eles me mandaram de Portugal. Compartilho tudo isso só para dar um contexto. Nem a língua portuguesa e muito menos o Brasil tiveram qualquer papel na minha percepção de mundo durante a infância. As coisas mudaram um pouco durante meus estudos de linguagem e comunicação na universidade da minha cidade natal, Siegen. Continuei aprendendo outras línguas, cada uma delas por só 1 ou 2 anos. Um pouco de mandarim, um pouco de turco e, por último, um idioma latino moderno, o espanhol, ou melhor, o castelhano. O contato com essas línguas, num contexto universitário, abriu um pouco mais a minha cabeça para culturas fora da minha própria.
Também tive um namorado meio espanhol por um ano, e nessa época acabei contaminado pela música em espanhol. Até hoje, tenho um CD do Marc Anthony, de quem eu me lembro de gostar, mesmo sem saber muito sobre a história dele. Hoje em dia, o português já apagou quase todo o espanhol que eu falava antigamente, embora meu professor da universidade discordasse disso. Mas sempre foi a minha incapacidade de produzir o R vibrado, a vibrante alveolar sonora, que mais me atrapalhou. O alemão usa bastante a vibrante múltipla ovular, que para quem não é hispano-falante até pode soar parecida com a alveolar do espanhol. Mas não é a mesma coisa e o linguista chato que existe dentro de mim nunca deixou que eu nem tentasse melhorar o meu espanhol. Depois de terminar o bacharelado em Linguagem e Comunicação, me mudei primeiro para Munique, onde fiz um estágio em redação e um voluntariado em relações públicas durante os quase 2 anos em que morei lá. Depois veio talvez o capítulo mais marcante da minha vida adulta independente. Em 2009, me mudei para Belém, essa cidade que muita gente, inclusive o narrador deste podcast, considera quase um território à parte, por causa das milhares de pessoas internacionais e subculturas que existem por lá. Morei ali por 8 anos, animados e inspiradores, e conheci gente dos mais diferentes cantos do mundo. Foi lá, em Belém, numa fase em que eu estava bem imerso na cultura japonesa e eu ficava escrevendo hiragana e katakana em todo lugar aonde ia, conheci uma pessoa brasileira. Foram só algumas semanas, mas além de boas lembranças, lembro especificamente de um dia em que essa pessoa tentou me ensinar a pronunciar algumas palavras em português. Os sons nasais em palavras como num, sem, sim. Ouvindo o meu sotaque até hoje, acho que vocês não vão precisar de muita imaginação para adivinhar o quanto eu fracassei nessa tentativa. Ainda bem que ninguém me fez tentar dizer pão de queijo. De qualquer forma, depois dessa experiência, fiquei convencido de que o português nunca seria para mim. E a porta para o mundo lusófono se fechou ali mesmo, sem eu sequer ter aberto ela de verdade, enquanto eu continuava hiperfocado na língua e na cultura japonesa por quase os 5 anos seguintes. Às vezes aparecem do nada coisas que a gente nunca planejou amar, mas que persistem e que podem até mudar a própria identidade. Foi assim que começou minha jornada com o Brasil. Em 2017, eu já tinha me mudado para a cidade de Wuppertal, perto de Colônia, na região Renânia-Ruhr. Descobri um novo jogo lançado pela Blizzard Entertainment, a mesma desenvolvedora que, décadas antes, tinha criado um dos jogos mais marcantes da minha juventude, o StarCraft. Esse novo jogo, chamado Overwatch, era um hero shooter no qual cada pessoa escolhia um entre mais de 25 personagens, chamados de heróis. Cada um desses personagens tinha uma história de origem bem desenvolvida, e eu adorava tanto jogar quanto mergulhar nessas histórias, através de curtas animados e até textos que traziam mais detalhes sobre as características de origens dos personagens. Entre os meus favoritos estavam a Ana, do Egito, a Orissa, da Nigéria, o Zenyatta, do Nepal, o Baptiste, do Haiti e o Lúcio, do Brasil. Cada personagem tinha sua função: atacar, defender ou ajudar. E os curtas, os textos e a interpretação de quem dava voz a eles davam a cada um uma personalidade bem definida: cínico, ingênuo, contente, agressivo, frio. A personalidade do Lúcio era bem-humorada, otimista, leve, só boas vibrações. A história desse Lúcio Correia dos Santos também era inspiradora.
DJ e ativista nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro, que combate injustiças sociais através da música e de uma tecnologia sônica, curando e protegendo a comunidade dele, enquanto inspira a juventude local. Tudo isso me inspirou tanto que um dia decidi trocar o áudio do jogo do inglês para o português, só para ouvir a voz original do personagem e tentar mergulhar um pouco mais nele, jogando na língua nativa dele. Eu nunca imaginaria que ali começaria um novo capítulo da minha vida, um capítulo que continuo vivendo até hoje, e pelo qual sempre vou ser grato a esse jogo e à equipe que o criou. Como esse capítulo começou há quase 10 anos, não me lembro de todos os detalhes, nem da ordem exata em que fui aprendendo português no início. Claro que, como pessoa formada em linguística, sempre tento estudar sozinho primeiro, até me sentir preparado o suficiente para interagir num nível bem básico com quem já fala a língua escolhida. Foi sempre assim na minha vida, com mais sucesso no caso do japonês, lá no passado, e com menos sucesso mais recentemente no caso do mandarim. Quanto ao método que costumo usar nos primeiros passos de qualquer idioma novo, sou fã dos sistemas de repetição espaçada, numa versão automatizada através de apps especializados. Não vou dar nenhuma recomendação específica, mas digamos que já experimentei muitos apps diferentes. Também acredito na imersão total. Sempre que é possível praticar o idioma não só na hora de estudar, mas também de forma passiva, por exemplo, trocando o idioma do celular ou do videogame para a língua-alvo. Acho que é assim que muita gente se apaixona por uma língua, consumindo o conteúdo da cultura ou das subculturas através dela, assistindo, lendo, ouvindo material produzido por quem usa a língua no dia a dia. No meu caso, foi a música brasileira que me conquistou primeiro, mais especificamente, a MPB por meio de Daniela Mercury. Acho que até consigo reconstruir como cheguei até ela. Lembro que o primeiro filme brasileiro que assisti foi O Paio. E numa cena famosa quase no final, eu me apaixonei na hora por 3 canções. A inesquecível Vem Meu Amor, Araqueto é Bom Demais, com Tataú e o ator que fazia o Rocky no filme, Lázaro Ramos, e Protesto do Olodum, com o Olodum, Tataú, Margareth Menezes e Daniela Mercury. Esse encontro de gigantes na tela foi meu ponto de partida para explorar o universo sem fim da MPB. Foi a MPB que despertou minha paixão pela música brasileira, mas foi aquele gênero pré-MPB que realmente conquistou minha alma. A bossa nova. Mesmo com temas aparentemente leves, como saudade, nostalgia e natureza, ele ressoou em mim num nível muito profundo. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Chico Buarque, Jorge Benjor e todos esses grandes nomes. Tarde em Itapuã continua sendo minha música favorita de todos os tempos. E eu tenho tanto que pedir desculpas quanto que agradecer ao meu amigo Cris Ortega, que há anos me dá o prazer de tocá-la ao vivo nas transmissões dele no Twitch e no YouTube. Faça um favor a si mesmo e siga os links para os canais do Cris aqui embaixo, nas show notes deste episódio. Se eu tivesse que fazer uma lista das minhas pessoas artistas preferidas, provavelmente seria assim: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Luigi Luna. Mas eu sei que estou só listando alguns nomes quase aleatórios de um universo musical e poético gigantesco. Minha descoberta mais profunda dos últimos anos foi a música de mais um país lusófono, com uma rainha que tenho certeza que vocês já conhecem, a imensa Cesária Évora, de Cabo Verde. Se você, como eu, gosta de uma arte que irradia saudade, nostalgia e natureza, procure também Elida Almeida e Lucibela. Para resumir, desde o dia em que descobri essas músicas,
continuo acompanhando a arte de todas essas pessoas no meu dia a dia, cantando junto e escutando para melhorar minha compreensão auditiva. Se o Lúcio do Overwatch foi o gatilho, a Bossa Nova e a MPB viraram o combustível. A vontade de visitar o Brasil pela primeira vez deve ter nascido em algum momento daquele mesmo ano de 2017. E foi graças ao meu emprego em Wuppertal, na época, que essa viagem se tornou possível. Hoje em dia, às vezes questiono a decisão de ter deixado Berlim mais ou menos só por motivos profissionais. Mas foi justamente essa decisão que tornou o Brasil tangível. Pela primeira vez, para esse alemão um pouco fora do padrão, cujas escolhas de vida nunca foram guiadas pelo dinheiro. E foi assim que, no dia 11 de junho de 2018, esse gringo pisou em solo brasileiro pela primeira vez. O início de uma jornada cheia de acontecimentos que acabaria mudando o meu mundo. E não só porque foi a viagem em que conheci meu marido, Luiz Felipe. Mas isso a gente conta na próxima vez. Até lá, se você gostou deste episódio piloto, eu queria te convidar a se inscrever no podcast na plataforma da sua escolha, ou até deixar um like. Se quiser me dar um feedback, pode me encontrar pelas redes sociais listadas nas show notes, ou simplesmente mandar um e-mail para podcast@langnickelpires.eu. Por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza e pela paciência com o meu sotaque e tudo mais. Tchau e até a próxima vez. Este podcast vai voltar como episódio 2. A viagem que mudou meu mundo.